Olá, boa tarde. Violência infantil. Levantamento de uma das seções da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal aponta casos envolvendo 159 crianças e adolescentes. Uma triste realidade que deve ser combatida com a ajuda de todos. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a importância de denunciar. Mas esse é apenas um dos destaques. Veja também. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nega acesso às mensagens obtidas na Operação Spoofing à defesa de Eduardo Cunha. O ministro Ricardo Lewandowski disse que o acesso às mensagens só é permitido para quem é citado no processo. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para o deputado federal Daniel Silveira reaver celulares e computadores apreendidos. No pedido, os advogados de Daniel Silveira alegaram que os aparelhos são necessários para o exercício das atividades dele como deputado na Câmara Federal. E ainda, Operação Xangai. Com autorização da Justiça, a Polícia do Distrito Federal faz operação contra pessoas que furtavam casas de chineses em todo o país. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do ex-deputado Eduardo Cunha para ter acesso às informações obtidas na Operação Spoofing. A operação investigou o vazamento de mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Eduardo Cunha está preso desde outubro de 2016, condenado por crimes investigados pela Operação Lava Jato. A defesa do ex-deputado queria ter acesso às mensagens que foram obtidas na Operação Spoof pela Polícia Federal em 2019 e que foram anexadas à ação penal que investiga as invasões às contas de Telegram de autoridades e pessoas relacionadas à Lava Jato. Os advogados do ex-presidente da Câmara dos Deputados recorreram da decisão da 10ª Vara Federal de Brasília, que havia negado o acesso às mensagens. Segundo os advogados de Cunha, a negativa da Vara Federal contraria a decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que havia concedido ao ex-presidente Lula acesso aos arquivos. O ministro Ricardo Lewandowski disse que o acesso às mensagens só é permitido para quem é citado no processo, o que não é o caso de Eduardo Cunha, que não faz parte dessa ação penal. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do deputado Daniel Silveira para devolver celulares e computador que foram apreendidos com o parlamentar quando ele foi preso em fevereiro. Desde o último domingo, Silveira cumpre prisão domiciliar também por decisão do Supremo. No pedido, os advogados de Daniel Silveira alegaram que os aparelhos são necessários para o exercício das atividades dele como deputado na Câmara Federal e até mesmo para realizar operações bancárias do dia a dia, como pagamentos e transferências. Na negativa, o ministro Alexandre de Moraes ponderou que o argumento apresentado pela defesa é incompatível com a seriedade da justiça, porque basta que o parlamentar use outros celulares e computadores enquanto as investigações prosseguem. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante depois de divulgar nas redes sociais vídeo em que defendia o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o AI-5, instrumento mais duro de repressão durante a ditadura militar. Ele estava detido em um batalhão da PM na capital fluminense até o último domingo, quando também, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, foi autorizado a cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, orientou por meio de um ofício que os tribunais regionais federais deixem de remeter para a corte recursos sobre ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, explica para a gente o motivo dessa orientação. Boa tarde a todos que nos acompanham. O STF decidiu que o valor arrecadado a título de ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não incorporar o patrimônio do contribuinte, e por isso não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social.
Prevaleceu o voto da ministra Carmen Lúcia, relatora, no sentido de que a arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamento da Seguridade Social previstas na Constituição Federal, pois não representa faturamento ou receita, mas apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado ao fisco estadual. O Supremo ainda falta analisar recurso que foi apresentado solicitando esclarecimentos da decisão do plenário. Os embargos de declaração já foram liberados pela relatora e devem ser incluídos na pauta em breve. Até a solução definitiva dessa questão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, solicitou que os tribunais regionais federais não enviem processos sobre este tema para a Suprema Corte. A análise final do recurso extraordinário pelo STF deverá ser seguida por todas as demais instâncias do Poder Judiciário brasileiro. E na pauta de julgamentos da sessão plenária do Supremo de hoje, está prevista a análise da ação que trata das restrições à propaganda eleitoral paga. A ação contra a lei das eleições, que restringe propaganda paga de candidatos em jornais impressos, foi proposta pela Associação Nacional dos Jornais. O pedido é para que a Suprema Corte afaste os condicionamentos que limitam as publicações. Uma lei de 1997 estipula que, 2 dias antes das eleições, cada jornal, revista ou tabloide só pode anunciar no máximo 10 propagandas pagas por candidatos. Determina ainda que as datas sejam diferentes para cada candidato e o espaço máximo nas páginas. A lei também veda a propaganda nos sites dos veículos. A Associação Nacional dos Jornais alega que essas regras devem ser reanalisadas porque a realidade da época em que foi publicada é diferente da de hoje e que a internet é usada como novo canal para vários veículos de comunicação. Argumenta ainda que as restrições violam as liberdades de expressão, de imprensa, de informação, de iniciativa e de concorrência garantidas pela Constituição. A relatoria do caso ficou com o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios para a validade de citação por meio de aplicativo em ações penais. O colegiado, embora reconhecendo a possibilidade de comunicação judicial via WhatsApp, anulou uma citação realizada por meio do aplicativo sem nenhum comprovante de autenticidade da identidade da parte que foi citada. Os ministros entenderam que é possível admitir na esfera penal a utilização de aplicativo de mensagens para o ato de citação, desde que sejam adotados todos os cuidados para comprovar a identidade do destinatário. Essa autenticação deve ocorrer por 3 meios principais: o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do citando. Segundo o relator do habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, a citação do acusado é um dos atos mais importantes do processo e destacou que ela aperfeiçoa a relação jurídico-processual penal que garante o contraditório e a ampla defesa, por meio do devido processo legal. O relator declarou que não é possível fechar os olhos para a realidade, excluindo de forma peremptória a possibilidade de utilização do aplicativo para a prática de comunicação processual penal, e enfatizou que não se trata de permitir que os tribunais criem normas processuais, mas de reconhecer que, em tese, a adoção de certos cuidados pode afastar prejuízos e nulidades nas ações penais. Foi definido ainda que, mesmo nos casos em que os riscos forem mitigados pela verificação de número do telefone, confirmação escrita e foto, fica ressalvado o direito da parte de comprovar eventual nulidade relacionada, por exemplo, a furto ou roubo do celular. A decisão da 5ª turma foi unânime. E você vai ver a seguir violência infantil. Vamos falar sobre a importância de denunciar esse tipo de crime já já. A Constituição Federal é a nossa Carta de Direitos. Por meio dela, o Estado brasileiro define os principais valores que deseja proteger, e nós, indivíduos, podemos então pleitear direitos e garantias ali estampados perante esse mesmo Estado. Ela deveria ser leitura fundamental para crianças e adolescentes, a fim de que se tornem cidadãos plenos e conscientes do seu espaço na sociedade. E
E com a autorização da Justiça, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Xangai. 5 pessoas que furtavam casas de chineses em todo o Brasil foram presas. A polícia apreendeu no Distrito Federal cerca de R$800 mil em joias e perfumes importados que foram furtados pela quadrilha. Segundo as investigações, os criminosos que moravam em São Paulo usavam carros alugados e se passavam por entregadores ou parentes das vítimas para entrarem nos condomínios. Os furtos aconteciam desde 2015 em 5 estados. Além das prisões realizadas em São Paulo, Brasília e Campo Grande, 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal. O grupo foi indiciado por associação criminosa e 7 delitos de furto qualificado. A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal fez um estudo de casos de violação de direitos infanto-juvenis na pandemia. O relatório aponta casos envolvendo 100 crianças, 59 adolescentes e familiares, sendo 83 meninas e 76 meninos na faixa etária de 0 a 18 anos. Todos vítimas da violência infantil. As escolas têm um papel importante para acompanhar e denunciar possíveis violações de direitos contra crianças. Com a pandemia, as aulas foram suspensas e o número de casos de violência contra menores aumentou. Dados do relatório da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal revelam que no ano passado, de 159 crianças e adolescentes vítimas de abusos e violações, as agressões foram cometidas pelos pais. A mãe aparece como autora da violação de direitos de 87 e o pai de 44 casos. Entre os principais abusos registrados estão a negligência, a convivência do menor com o usuário de droga e violência conjugal. Um outro dado que chamou a atenção é que no ano passado, 86% das crianças no Distrito Federal em idade escolar estavam matriculadas, mas muitas ficaram sem acesso aos estudos porque não conseguiram aderir à modalidade virtual. O relatório foi produzido por uma equipe interprofissional que fez as entrevistas por videochamada no celular com as pessoas que figuram como partes em processos da Vara da Infância e da Juventude. O documento é encaminhado ao juiz para adotar medidas de proteção às crianças e adolescentes, como acompanhamento pelo Conselho Tutelar e medidas relativas à guarda e tratamento psicológico. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com a supervisora da Seção de Atendimento à Situação de Risco da Vara da Infância e da Juventude aqui do Distrito Federal, a psicóloga Niva Campos. Olá, seja bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o recorte desse estudo realizado pela Vara, as principais constatações, né, e os gargalos enfrentados para que a gente garanta, de fato, a proteção a essas crianças. Certo. Bom, eu vou fazer um pequeno... Boa tarde, né? Eu vou fazer uma pequena correção, que esses dados, eles não são referentes ao período da pandemia. Tá? Esses dados fazem parte de um estudo anual que a gente sempre faz ao final do ano, no ano seguinte, né? A gente faz um estudo anual dos casos em que a gente trabalhou, os casos que a gente atuou e que a gente relatou. Por acaso, né, o ano passado teve a pandemia a partir de março. Mas esse estudo, ele não representa o universo de casos que estão para a realização de estudo. Né? Foram os casos, são os casos em que foi possível realizar o estudo e apresentar um relatório. A partir desse relatório, nós coletamos esses dados socioeconômicos, esses dados que você falou na entrada da matéria. Né? Então, eles não representam vamos dizer assim, eles não representam as denúncias de violência e maus tratos ocorridas durante a pandemia, e sim representam os casos em que foi possível realizar o estudo no ano de 2020. Né? Agora, para 2021, a gente está trabalhando esses dados de uma forma ainda mais, talvez até em tempo real, se for possível. Né? A gente está trabalhando para desenvolver uma ferramenta em que a gente vai poder também ter esses dados em tempo real. É possível afirmar que esse número é ainda maior ou aumentou durante esse período de pandemia? Olha,
Com os dados que a gente tem na minha sessão, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que durante a pandemia aumentou a violência doméstica. Porém, outros órgãos de proteção podem ter esses dados com mais fidedignidade. Por exemplo, o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar é que recebe as denúncias da comunidade, da escola, como vocês bem esclareceram no início da matéria. O fato de deixar de ter aulas presenciais pode sim ter colocado em risco muitas dessas crianças, porque a escola vamos dizer assim, é o olhar da sociedade sobre o desenvolvimento daquela criança. Então, se aquela criança, existem indícios, sinais de maus tratos, a escola tem por obrigação informar o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai começar a atuar no caso, vai acompanhar a família, vai entrar em contato, vai ver quais são se existem denúncias, né, da comunidade, e ele vai, então, a partir desses dados, fornecer um relatório para a promotoria, para o Ministério Público, que aí sim vai autuar uma medida de proteção, uma medida de acolhimento institucional, enfim, vai autuar uma medida de proteção para a criança, adolescente. A nossa sessão, ela está fazendo estudos justamente nesse momento, em que as autuações já foram feitas e que a gente vai produzir um estudo e um relatório para assessorar a decisão do magistrado. Ou seja, o papel desses profissionais é fundamental, ele precisa também contar com o apoio da sociedade, de um vizinho, né, da comunidade. Enfim, que deve contribuir, porque em períodos de pandemia a gente sabe que a dificuldade na prática aumenta, as pessoas estão mais recolhidas, né, e devem estar. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa conscientização da população nas denúncias. Sim, é isso mesmo. É um dever de todos, todo cidadão, né, da comunidade, da escola, de todos, denunciar maus tratos contra criança e adolescente. Essa denúncia deve ser dirigida ao Conselho Tutelar, e se não for possível ao Conselho Tutelar, pode-se usar o Disque 100 também. Então, a partir dessa denúncia que é feita ao Conselho Tutelar, ou dependendo, até abrir uma ocorrência policial, né, e na ocorrência policial eles vão acionar o Conselho Tutelar quando é violação de direitos de criança e adolescente. A partir desse levantamento que o Conselho Tutelar fizer dessa situação, outras providências serão tomadas. Uma delas é essa que eu tinha dito, de encaminhar um relatório para o Ministério Público, para o Ministério autuar a medida pertinente. A gente realmente teve muitas dificuldades ao ano de 2020 por conta da pandemia. Houve uma necessidade, né, sanitária de isolamento social. Isso fez com que o acesso aos serviços, né, tenha sido dificultado. Houve uma necessidade, então, de uma reorganização, uma readaptação, para que a gente pudesse continuar prestando esse serviço na modalidade online. Então, muitos conselhos também tiveram que se reinventar, né, nesse sentido, e também ter uma atuação híbrida, digamos assim, né? Alguns conselheiros tinham a possibilidade de fazer algumas medidas presenciais, outros já não podiam por questões de comorbidade, enfim, de problemas de risco, né, para a saúde deles. Então, a gente teve essa situação, mas aí eu queria deixar aqui também registrado que a gente tem recebido muito apoio do Conselho Tutelar, e como a nossa equipe é muito reduzida, e ela vem sendo reduzida ao longo dos anos, né, por ausência de provimento, de cargos vagos e tudo mais, a gente depende muito desse suporte, desse apoio do Conselho Tutelar para levantamento dessas informações, para que a gente possa assessorar o magistrado da melhor forma possível. Que bom que vocês continuem trabalhando nessa parceria sempre muito produtiva. Niva Campos, obrigada pela sua participação. Boa tarde para você mais uma vez. Obrigada, boa tarde. E você vai ver a seguir, segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantém condenação de prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Os detalhes em instantes. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º.
temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve condenação de Washington Reis, prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele foi condenado por crime ambiental ocorrido no mandato anterior. Todos os ministros da segunda turma rejeitaram os embargos de declaração apresentados pela defesa de Washington Reis. O prefeito foi condenado a 7 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 67 dias multa. Washington Reis foi condenado por crimes previstos nas leis ambiental e de parcelamento do solo urbano. Segundo a denúncia, ele e outros envolvidos causaram danos ao fazer um loteamento criado na Reserva Biológica do Tinguá, em Duque de Caxias. Nos embargos analisados pela segunda turma, a defesa do prefeito alegou que o Conselho Nacional de Meio Ambiente alterou as normas que exigem licenciamento ambiental para construção próximas às unidades de conservação e reduziu a distância exigida de 10 quilômetros para 3 quilômetros. Segundo a defesa, esse fato poderia ser utilizado retroativamente para beneficiar o prefeito. Mas ao negar o pedido da defesa de Reis, o relator, ministro Dias Toffoli, explicou que a alteração nas normas foi analisada pelo colegiado e, portanto, não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O ministro Gilmar Mendes, que retomou o julgamento com voto vista, lembrou que, segundo jurisprudência do STF, é inadmissível utilizar embargos de declaração por inconformismo na decisão judicial. Além disso, o ministro afirmou que a condenação do prefeito foi baseada em provas, inclusive por testemunhas, e que as alterações na lei de licenciamento não mudam a prática do crime pelo prefeito. Isso porque, mesmo que o novo limite de 3 quilômetros fosse levado em consideração, ainda haveria o crime, porque foram comprovados danos como destruição de mata ciliar e de mata atlântica a apenas 300 metros da área protegida. No Dia do Ouvidor, comemorado nesta terça-feira, a Justiça Eleitoral realizou um evento virtual sobre as funções desempenhadas por esse profissional. É ele que facilita a comunicação entre os cidadãos e as instituições. A gente vai acompanhar essa matéria daqui a pouquinho, porque eu vou contar agora para vocês que a Escola Judiciária Eleitoral, aqui nessa câmera, vamos lá, a Escola Judiciária Eleitoral lá do Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje, a partir das 3 horas da tarde, o webinário Prestação de Contas e Financiamento de Campanhas. A nova edição do webinário faz parte do projeto Debates da EJE. A proposta é discutir e incentivar debates sobre a elaboração e a apresentação da prestação de contas e o financiamento das campanhas eleitorais a partir da legislação eleitoral. Bom, o evento vai durar 1h30 e será transmitido pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pela página tse.jus.br, esse endereço que aparece aí na sua tela, esse certinho. Os espectadores poderão enviar perguntas aos palestrantes. Serão emitidos certificados para quem se inscrever pelo site da EJE do TSE. Bom, eu vou ficar devendo uma reportagem para vocês vão acompanhar ao longo da nossa programação, de repente mais tarde no Jornal da Justiça, segunda edição, ou amanhã. Hoje ficamos por aqui, agradeço demais a sua companhia, uma ótima tarde para você, tchau, tchau, até amanhã.